Você já percebeu que algumas pessoas parecem estar sempre 2 passos na sua frente? Elas entendem a situação rápido, encontram uma saída quando todo mundo trava e ainda conseguem desenrolar uma conversa como se já soubessem exatamente o que dizer. E o mais estranho é que isso nem sempre tem a ver com inteligência, estudo ou nascer com o molho. Segundo a psicologia e neurociência, pessoas assim costumam repetir alguns comportamentos tão pequenos e esquisitos que quase ninguém percebe. E hoje eu vou te mostrar 7 hábitos bizarros de pessoas espertas e desenroladas, além de explicar como você pode usar cada um deles para pensar mais rápido, se comunicar melhor e parar de travar nas situações mais simples. Então, sem enrolação, bora pro conteúdo? Só um detalhe importante antes de começar: isso aqui não é um teste para descobrir quem é gênio. Os estudos não dizem que toda pessoa inteligente faz exatamente essas 7 coisas. Eles mostram que esses comportamentos treinam habilidades como criatividade, regulação emocional, pensamento crítico, aprendizado e conexão social. Ou seja, você não precisa nascer ligeiro, você consegue treinar para ficar mais ligeiro. Vamos começar pelo hábito que, visto de fora, faz a pessoa parecer que está prestes a protagonizar um filme sobre alguém perdendo a sanidade. Sabe aquele filme Fragmentado? Então é mais ou menos isso. Pessoas espertas costumam conversar consigo mesmas, mas existe um jeito específico de fazer isso que é ainda mais estranho. Em vez de pensar, eu preciso me acalmar, elas usam o próprio nome. Por exemplo, o cara se chama João, e aí ele fica pensando: João, calma, o que realmente aconteceu aqui? João, qual é a próxima coisa que você precisa fazer? João, você vai responder isso agora ou depois de pensar? Pode parecer que você virou o treinador de si mesmo, mas é exatamente essa a ideia. Pesquisas sobre o chamado distanciamento psicológico mostram que usar o próprio nome ou falar consigo mesmo na terceira pessoa pode reduzir a intensidade emocional e facilitar uma visão mais racional da situação. Em um estudo publicado em 2017, participantes que usaram esse tipo de fala apresentaram menor reatividade emocional sem demonstrar maior esforço cognitivo. Em outras palavras, você cria alguns centímetros de distância entre o problema e a sua reação, e esses centímetros já podem impedir você de falar uma besteira, entrar em pânico ou tomar uma decisão no calor do momento. Então imagina que alguém te manda uma mensagem meio atravessada, por exemplo. A reação normal seria: tá achando que tá falando com quem? E 2 segundos depois você já tá escrevendo uma redação de 47 linhas com ódio no coração. A versão desenrolada faria outra coisa: Carlos, calma, você sabe se a pessoa quis te atacar ou só escreveu de um jeito seco? Percebeu? Você sai do papel de personagem ofendido e entra no papel de conselheiro. E curiosamente, nós costumamos dar conselhos muito melhores para os outros do que para nós mesmos. Então testa isso na próxima situação tensa que você tiver. Use seu nome e faça 3 perguntas: o que aconteceu de verdade? O que eu controlo agora? E qual resposta vai me causar menos arrependimento depois? Você não precisa falar alto no ônibus, pode fazer mentalmente. Mas se estiver sozinho em casa, manda ver. Só tenta não discutir com você mesmo e perder a discussão. O segundo hábito é perigoso para quem vive tentando parecer inteligente, porque pessoas realmente desenroladas não têm medo de fazer perguntas que parecem óbvias. Elas perguntam como isso funciona, por que você pensa assim, o que aconteceu depois. Quando você diz difícil, difícil em qual sentido? Enquanto muita gente está fingindo que entendeu para não parecer burra, eles estão coletando informação. E isso dá uma vantagem absurda, porque quem finge que entendeu sai da conversa com uma imagem. Quem pergunta sai com a resposta. E tem um efeito social ainda mais interessante. Uma série de estudos publicado no Journal of Personality and Social Psychology mostrou que pessoas que fazem mais perguntas, principalmente perguntas de acompanhamento, tendem a ser mais bem avaliadas por quem conversa com elas. Não porque a pergunta seja genial, mas porque ela comunica uma coisa bem rara: eu ouvi o que você acabou de falar. E isso é o que separa uma conversa viva de um interrogatório automático. Por exemplo, imagina que alguém fala: comecei um curso novo. A pessoa travada responde: legal, e mata o assunto com uma única palavra. A pessoa desenrolada já pergunta: sério, o que te fez escolher esse curso? Aí a pessoa responde: quero mudar de área. E a desenrolada continua: e o que te fez cansar dessa área antiga? Pronto, agora já existe uma conversa. E o melhor é que você não precisou inventar uma frase brilhante, você só usou a última informação que recebeu. Essa é a regra. Não pense na próxima pergunta enquanto o outro fala. Escute uma palavra importante e puxe um fio dela. Se a pessoa fala viagem, pergunta sobre o lugar. Se fala medo, pergunta o que mais preocupa ela. Se fala projeto, pergunta como começou. Só que cuidado com esse erro aqui: perguntar não é disparar um questionário do IBGE. Você precisa alternar pergunta, reação e um pequeno comentário seu. É como um ping-pong. Se só um lado joga a bola, não é conversa, é treino na parede.
parede. Então, o hábito prático é simples. Em toda conversa, faça pelo menos uma pergunta de acompanhamento antes de mudar o assunto para você. Essa única mudança já faz você parecer mais atento, mais inteligente e muito mais fácil de conversar. O terceiro hábito explica por que algumas pessoas começam a andar pela casa quando estão tentando resolver um problema. Você pergunta alguma coisa e a criatura começa a dar voltas na sala como se estivesse carregando um mapa do tesouro invisível. Isso não é necessariamente ansiedade. Às vezes é o cérebro tentando colocar a ideia em movimento. Em 4 experimentos, pesquisadores de Stanford observaram que caminhar aumentou a produção de ideias criativas, se comparado com permanecer sentado. E o efeito apareceu até quando a pessoa caminhava numa esteira, olhando para uma parede, por exemplo. Ou seja, não é questão de paisagem bonita. O próprio movimento ajudava. Mas tem um detalhe importante. Caminhar parece ajudar mais na geração de possibilidades. O chamado pensamento divergente. Não significa que você vai voltar da caminhada com a resposta correta para uma equação impossível, ou com um plano perfeito para ficar milionário até sexta-feira. Mas sim significa que você tende a produzir mais caminhos. E pessoas desenroladas quase sempre parecem rápidas, porque conseguem enxergar mais de uma saída. Quando todo mundo pensa, só existe a opção A. Eles já estão no B, no C ou numa opção meio duvidosa, envolvendo fita adesiva. Então, quando travar numa ideia, não fica encarando a tela por mais 40 minutos. Levanta, anda pela casa por uns 10 minutos, mas anda com uma pergunta clara na sua cabeça. Por exemplo, como eu explicaria esse conteúdo de um jeito simples? Quais são 3 maneiras de resolver esse problema? O que eu poderia falar para iniciar essa conversa? E aqui vai a parte que faz toda a diferença. Não abra o TikTok durante a caminhada, porque aí você não está deixando a ideia andar, está atropelando ela com 300 estímulos por minuto. Faça o teste da volta curta. 10 minutos andando, uma pergunta e nenhuma tela. Quando voltar, anota todas as respostas, inclusive as ruins. Porque uma boa ideia normalmente aparece depois de várias ideias meio idiotas. E quem exige uma genialidade já na primeira tentativa costuma terminar com exatamente 0 tentativas. Esse próximo hábito parece preguiça, e em alguns casos realmente é, mas existe uma diferença entre descansar a mente e simplesmente fugir de tudo. Pessoas criativas e desenroladas costumam fazer tarefas simples quando estão presas em um problema. Elas lavam a louça, tomam banho, organizam alguma coisa, olham pela janela ou ficam 5 minutos fazendo absolutamente nada produtivo. E aí, do nada, aparece uma resposta. Isso tem relação com um processo chamado incubação. Você se afasta temporariamente do problema, mas o cérebro continua reorganizando associações em segundo plano. Em um estudo publicado na Psychological Science, participantes que fizeram uma tarefa simples, capaz de permitir maior divagação mental, tiveram uma melhora posterior em uma tarefa de criatividade. Mas presta atenção, o estudo não disse que ficar 2 horas vendo vídeo curto vai transformar você em um Da Vinci. Divagação mental não é bombardeio de estímulo, é espaço. É quando a mente consegue passear sem alguém gritando parte 2 no comentário fixado. Então, use o método da pergunta abandonada. Primeiro, formule o problema claramente. Por exemplo, como eu começo essa apresentação? Que exemplo explicaria melhor essa ideia? Como eu resolvo esse conflito sem piorar tudo? Depois, pare de tentar responder. Faça uma atividade simples por 10 ou 15 minutos, sem podcast, sem vídeo, sem transformar cada segundo vazio numa tentativa de entretenimento. E deixa a mente voltar ao problema sozinha. Quando uma ideia surgir, anota. Talvez não venha nada, e tudo bem. O objetivo não é apertar um botão secreto no cérebro, é criar condições para conexões que não aparecem quando você está forçando, porque às vezes você não está sem solução, você só está sufocando a solução com esforço demais. E por falar em transformar pequenos comportamentos em algo que realmente se repete, foi exatamente por isso que eu criei o template Próximo Nível. Nele, seus hábitos viram missões, você ganha XP, sobe de nível, acompanha seu progresso e cria recompensas conforme evoluir. É uma forma de tirar essas mudanças da teoria e colocar numa rotina visual, como se sua vida fosse um jogo de RPG. E muito em breve, ele vai evoluir para o próximo nível 2.0, uma versão muito mais completa. E o melhor é que quem garantir a versão atual, recebe o 2.0 gratuitamente quando ele for lançado. Então, se quiser conhecer melhor como o template atual funciona, o link vai estar na descrição e no comentário fixado. Mas agora vamos para um hábito que parece autossabotagem, e que quando usado do jeito certo, deixa seu pensamento muito mais difícil de enganar.
A maioria das pessoas, quando tem uma ideia, começa a procurar motivos para provar que ela está errada. Se decidiu comprar alguma coisa, procura avaliações positivas. Se não gosta de alguém, começa a notar apenas os defeitos. Se acredita numa opinião, procura vídeos de pessoas repetindo exatamente a mesma opinião. Porque fazer essas coisas é confortável, mas é assim que você vira prisioneiro da primeira conclusão que teve. Pessoas espertas fazem uma coisa bem mais incômoda. Elas tentam destruir a própria ideia. Na psicologia da decisão, existe uma estratégia conhecida como considere o oposto. Em vez de perguntar apenas por que eu estou certo, você pergunta o que precisaria ser verdade para eu estar errado. Pesquisas focadas em redução de vieses mostram que essa estratégia pode diminuir o efeito de ancoragem, aquela tendência de ficar preso à primeira informação ou estimativa que você recebe. Por exemplo, imagina que você viu um curso custando R$1.000, logo depois aparece outro por 600. Seu cérebro pensa, nossa, tá barato? Mas barato comparado a quê? Talvez o primeiro preço tenha virado uma âncora. A pessoa ligeira para e pergunta, se eu nunca tivesse visto o preço de 1.000, ainda acharia 600 um bom negócio? Outro exemplo, você manda uma mensagem e a pessoa não responde. Sua primeira conclusão é, ela está me ignorando. Agora considere o oposto. Que evidência eu tenho de que ela pode simplesmente estar ocupada? Viu? Você não está tentando se enganar com positividade, está tentando impedir que uma única interpretação se torne verdade absoluta. E isso funciona em discussão também. Antes de defender sua opinião, tenta montar o melhor argumento do outro lado. Não a versão idiota que você consegue derrotar em 5 segundos, mas a melhor versão. Isso tem até um nome na filosofia e nos debates, Stillman. Você fortalece o argumento contrário antes de responder, porque se a sua ideia sobrevive ao melhor ataque, ela fica muito mais confiável. Então, use essas 3 perguntas. Qual evidência faria eu mudar de opinião? O que alguém inteligente que discorda de mim diria? E estou escolhendo isso porque é bom ou porque foi a primeira opção? Já te aviso que esse hábito pode ser desconfortável, mas desconforto mental é muitas vezes o preço de não ser facilmente manipulado. Quem só procura confirmação parece decidido. Quem procura a verdade toma decisões melhores. O 6º hábito é o favorito de quem queria uma justificativa científica para ir dormir. Quando pessoas espertas percebem que estão rodando em círculos, elas às vezes fazem algo que parece desistência. Elas param e dormem. E existe uma ciência por trás da famosa frase, vou pensar nisso amanhã. Em um estudo publicado na revista Nature, os participantes precisavam resolver uma tarefa que tinha uma regra escondida. Depois, parte deles dormiu, enquanto o restante permaneceu acordado. Quando tentaram novamente, quem tinha dormido encontrou essa regra com muito mais facilidade, como se o cérebro tivesse continuado trabalhando no problema durante a noite. Os pesquisadores concluíram que o sono pode ajudar a reorganizar representações de memória e facilitar a extração de relações que antes não estavam explícitas. Traduzindo, enquanto você dorme, seu cérebro não fecha o escritório e apaga a luz. Ele continua mexendo nos arquivos. Isso não significa que dormir resolve qualquer problema. Se você deitar sem ter estudado absolutamente nada, não vai acordar falando japonês e resolvendo cálculo. Seria bonito, né? Mas não é assim. O sono trabalha com o material que você forneceu. Então, o hábito certo é, antes de dormir, deixe o problema claro. Escreva uma pergunta, lixe o que você já sabe e pare. Por exemplo, como conectar a introdução com a primeira parte? Qual é o erro que está nessa questão? Ou qual o erro que está nesse código? Qual dessas opções resolve melhor o problema? E no dia seguinte, volte antes de consumir um monte de conteúdo novo. Leia a pergunta e tenta responder novamente. Às vezes a solução não aparece pronta, mas você percebe uma conexão, uma falha ou uma alternativa que não enxergava antes. E isso já é suficiente. O problema é que muita gente confunde persistência com ficar 3 horas repetindo a mesma tentativa. Persistência não é bater a cabeça eternamente na mesma parede. Às vezes é sair, descansar e voltar com uma ferramenta melhor. Como já disse algum sábio por aí, insanidade é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então, quando perceber que a qualidade do pensamento caiu, não transforme exaustão em medalha. Anota o problema, dorme e deixa o seu bibliotecário noturno organizar a bagunça. O último hábito junta inteligência, comunicação e uma pequena chance de alguém da sua família achar que você enlouqueceu. Pessoas espertas explicam ideias em voz alta, mesmo quando não existe ninguém ouvindo. Pode ser para o espelho, para uma cadeira, para o cachorro ou para uma plateia imaginária, extremamente interessada no seu resumo de biologia. Isso é uma forma de autoexplicação, e ela faz uma coisa que ler silenciosamente não faz. Obriga você a organizar o pensamento. Em pesquisa sobre aprendizagem, gerar autoexplicações melhorou retenção e a aplicação do conhecimento
conhecimento em comparação com apenas estudar o material. Embora outros métodos como teste de recuperação possam produzir efeitos ainda maiores. Ou seja, explicar não é magia, mas é uma ótima forma de descobrir se a ideia realmente está na sua cabeça ou apenas parece familiar quando você olha para ela. Porque reconhecer uma frase não é a mesma coisa que saber explicar. Por exemplo, você lê "a mitocôndria produz energia" e pensa, entendi tudo. Então alguém pergunta, como? E o seu cérebro responde, através de processos mitocondriais. Pronto, você já está descobrindo um buraco no seu pensamento. E esse hábito não serve apenas para uma prova, ele melhora a sua capacidade de desenrolar uma explicação em conversas, apresentações e entrevistas. Quando você pratica organizar uma ideia sem apoio, fica muito menos provável travar quando alguém pergunta, tá, mas o que você quis dizer? Então faça o teste dos 60 segundos. Escolha algo que acha que entendeu, fecha todo o material e explica por 1 minuto para alguém que não sabe nada sobre o assunto, mas seguindo 3 regras. Não use palavras que você mesmo não consegue definir, dê um exemplo concreto e explique a ligação entre uma ideia e a próxima. Se travar, não inventa. Marca exatamente onde travou e volta para estudar aquele ponto. Depois explica de novo. Esse ciclo é poderoso porque transforma confusão invisível em um problema claro. E um problema claro é muito mais fácil de resolver. Então sim, falar com uma cadeira pode parecer estranho, mas continuar dizendo que entendeu algo que não consegue explicar é mais estranho ainda. Esses hábitos separados parecem pequenos, alguns até meio ridículos, mas todos eles treinam uma habilidade que pessoas desenroladas usam o tempo inteiro: criar espaço entre o estímulo e a resposta. Elas não reagem à primeira emoção, não aceitam a primeira interpretação, não ficam presas à primeira ideia. Elas observam, testam, perguntam e encontram outra saída. E é por isso que parecem estar sempre 2 passos à frente. Não necessariamente porque pensam mais rápido, mas porque pensam de mais de um jeito. Agora comenta aqui embaixo, qual desses 7 hábitos você já faz sem perceber? E qual deles você vai testar primeiro? Se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. E se quiser aprender um sistema simples para parar de depender da motivação e começar a agir, tem um vídeo aqui no canal mostrando exatamente como criar esse mini plano no papel. Clica no quadrado que tá aparecendo aí na tela e a gente se vê lá. Um abraço e até a próxima.